É por amor a Ele que nós estamos aqui nessa noite. É porque Deus, sendo todo-poderoso, olhou para mim e para você, e lá do trono, Ele amou a cada um de nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, assim diz a palavra. Mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo eu e você sendo ainda pecadores, Deus nos amou e deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por amor a mim e por amor a você. Podemos assentar, que Deus abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Eu agradeço a Deus para trabalhar na obra do Senhor. Eu agradeço a Deus pelos nossos irmãos da mídia, pela vida de cada irmão que tem se dedicado a trabalhar na obra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, dos pastores dessa igreja. Em especial nesta noite, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar aqui junto dos irmãos, para poder compartilhar desta palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu convido os irmãos para que nós possamos abrir as nossas Bíblias na palavra de Deus, palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu estivesse ministrando aos irmãos nessa noite. Se encontra no livro de Marcos, Marcos 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Deus é fiel, meus irmãos. Jesus está aqui nessa noite junto de nós, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus do livro de Marcos, uma passagem muito conhecida de todos, a cura do paralítico de Cafarnaum. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Aproximar-se dele por causa da multidão. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Versículo 10. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos que o Senhor está conosco. Senhor, nós acreditamos, nós cremos, nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá condição de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, Senhor, que o Senhor colocou aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela minha vida. E eu clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu possa diminuir, Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que tu cresças, ó Pai. Que o teu Santo Espírito fale através de mim a vida da tua igreja. Senhor, nós sabemos que aqui tem pessoas que vieram para ouvir a tua palavra. Que elas não saiam daqui com o coração vazio, ó Deus, mas que o Senhor me use para que possam falar aquilo que elas necessitam, Senhor. Senhor, que eu possa lançar a semente nos seus corações, ó Deus, e que o Senhor possa, Senhor, ser o principal desta noite, que o Senhor possa ser o centro das nossas atenções, ó Deus. Pai, nós não viemos aqui para olhar homens, mas nós viemos aqui para olhar para Jesus. Nós não viemos aqui para ouvir homens, mas nós viemos aqui para ouvir o que Jesus quer falar através dos homens. Assim sendo, Deus, em nome de Jesus,
eu clamo, usa-me, ó Deus, como um vaso nas tuas mãos, e a tua igreja possa ouvir a tua palavra, e saiam daqui edificados, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, nós olhamos no texto, a cura do paralítico de Cafarnaum, e nós limos no versículo 3, que diz: então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Jesus chegou a Cafarnaum, e diz a palavra que Jesus estava em casa, e que a notícia correu. Meus irmãos, quando Jesus chega, a notícia corre. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Onde Jesus chega, as pessoas querem estar. E diz a palavra do Senhor no versículo 1, que Jesus estava na casa. E Jesus está aqui nessa noite, amém? Jesus está nessa casa essa noite, meus queridos. Jesus está falando comigo e falando com você. Ei, eu estou aqui, ouça a minha voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, Jesus está aqui nessa noite. Nós viemos aqui para contemplar esse Deus, nós viemos aqui para ouvir desse Jesus que é tão maravilhoso para as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que Jesus estava em casa, e que muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. As pessoas se reuniram porque falaram: olha, Jesus está aqui em Cafarnaum, olha, Jesus está em casa. Ei, Jesus está ali, e as pessoas buscando por suas bênçãos, muitas pessoas, muitos necessitados, creio eu, muitas pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus, chegaram àquela casa, e a palavra do Senhor nos diz que ali não tinha mais lugar para ninguém. Mas de repente chega alguns homens trazendo um paralítico em uma maca, mas a palavra do Senhor nos diz que 4 homens carregavam a maca. Quantos homens? 4 homens carregavam a maca. Meus queridos, eu quero te dizer nessa noite, o tema da minha palavra eu tirei daqui: só os verdadeiros amigos te levarão a Jesus. Só os verdadeiros amigos te levarão a Jesus. Diz a palavra que alguns homens levavam o paralítico, mas só 4 segurou a maca. Quando você precisar, só os verdadeiros amigos estarão do seu lado. Só os verdadeiros amigos te levarão até Jesus. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, aqueles 4 homens carregavam a maca, e eles caminhavam carregando a maca. Creio eu que aquele paralítico devesse ser um amigo deles, e aqueles 4 eram verdadeiros amigos do paralítico. Aqueles homens poderiam perfeitamente ir e ver Jesus. Aqueles homens poderiam perfeitamente ir, chegar junto à multidão, se apertarem, passarem e tentar chegar próximo de Jesus. Mas penso eu que eles falaram: não, meu amigo, não, meu amigo, não é justo. Não é justo nós irmos lá e colhermos a bênção e você ficar aí parado. Ei, meu amigo, vem cá, nós vamos te levar até Jesus. Mas você sabe por que eles levaram até Jesus? Porque eles tinham fé. Eles acreditavam que Jesus poderia salvar o paralítico daquela enfermidade. E eles tomaram aquela maca, mas quando eles chegaram, eles olharam e falaram: e agora? E agora o que nós vamos fazer? Verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos, eles não olham para os obstáculos. Verdadeiros amigos, eles vão estar do seu lado diante das dificuldades. Diz a palavra de Deus em Provérbios 18 que o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que um irmão. Esses são os verdadeiros amigos, e o que vale a pena estar ao meu lado. Não se preocupe com a quantidade de amigos que você tem, não. Se preocupe com a qualidade deles. Vale mais a pena você ter um amigo verdadeiro do que 10 amigos falsos. Não se engane, meus irmãos. Não se engane, minhas irmãs. Cuidado com quem você tem ao seu lado.
Você precisa caminhar ao lado de pessoas que vão abençoar a sua vida. Você precisa caminhar ao lado de pessoas que vão edificar a sua vida. Você precisa de caminhar ao lado de pessoas que quando você precisar, elas vão olhar para você e vai falar: eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado. Verdadeiros amigos. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Na angústia nasce um irmão, porque, meus irmãos, o verdadeiro amigo vai estar contigo todo o tempo. E aqueles homens chegaram ali, com aquela maca, eles não olharam para as dificuldades, mas eles olharam para Jesus. Eles poderiam perfeitamente chegar lá: não, peraí, não vai dar, vamos deixar ele aqui, vamos entrar lá, nós colher a bênção. Mas eles olharam um para o outro e falaram: não, peraí, nós não vamos largar nosso amigo aqui. Quem está lá dentro falando, quem está lá dentro pregando, diz a palavra que Jesus estava lá dentro, ensinando, ministrando. Jesus estava realizando um culto no lar. Eles falaram: não, nós não vamos te deixar aqui fora não. Eu que eles, dotados de muita fé, com muita fé, com muita certeza, que eles receberiam o milagre. Porque aqueles homens estavam com muita fé. Porque sim, assim diz a palavra: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Vendo-lhes a fé, não é vendo a fé, é vendo-lhes. Então, o paralítico tinha fé, mas aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos também tinham fé. E os 4 amigos chegam, olham e falam: não, nós vamos até o fim com você. Mas, meus queridos, nós temos que nos atentar para um detalhe. Porque quando a palavra do Senhor nos mostra que junto daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, estavam também alguns escribas. E nem todos que ali estavam para prestigiar Jesus. Muitos ali estavam, assim como aqueles escribas, para questionar os atos de Jesus. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o que Jesus fez para provar a eles que Ele pode fazer milagres. Aqueles homens chegaram, aqueles 4 homens, carregando aquela maca, mas havia uma multidão. E nós vamos olhar nas Escrituras que sempre onde Jesus estava, havia multidão de pessoas. Aonde Jesus estava, havia multidão de pessoas. Mulher, em meio à multidão, pensou: se ao menos eu tocar no seu manto, serei curada. Tocou e foi curada. No monte havia uma multidão, onde Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentou as pessoas. Ei, queridos, havia uma multidão querendo apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Sempre havia uma multidão, e aquela multidão levou aquela mulher a Jesus. E a multidão, e aonde Jesus está tem uma multidão, e ali também havia uma multidão. Mas aqueles homens não olharam para a multidão, eles olharam para a solução. Eles não olharam para dificuldades, eles olharam para Jesus, eles olharam para quem podia fazer o milagre acontecer. Então diz a palavra que aqueles homens, com fé, eles pensam entre si: vamos arrumar um jeito. Vamos arrumar um jeito. Nós precisamos levar o nosso amigo até Jesus. E o que eles fizeram? Diz a palavra que eles sobem.
Que eles observam aonde Jesus está. Eles fazem uma abertura no teto e eles descem aquele paralítico. Eles colocam aquele paralítico aos pés de Jesus. E vocês sabem o porquê que eles fizeram isso? Vocês sabem o nome disso? O nome disso, meus irmãos e minhas irmãs, é o que muitas vezes falta na minha e na sua vida. O nome disso é fé. O nome disso é ter a certeza que vamos receber. Hebreus 11 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a certeza e a prova das coisas que nós não vemos. Fé, meus queridos, nós precisamos ter fé. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você, nós só vamos conquistar aquilo que buscamos se tivermos fé. Nós precisamos ter fé, mesmo diante das situações, porque muitas vezes nós imaginamos que por sermos crentes, nós não vamos passar por lutas e provas. Mas eu te digo, vamos passar sim. No mundo tereis aflições, diz o Senhor. Mas Ele também nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser crente é bom, ser crente é maravilhoso, mas nós estamos sujeitos a passar por lutas e provas sim. Temos por lutas passadas, umas terríveis cruéis, assim diz o hino que cantamos, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. O Senhor vai nos livrar da luta. Muitas vezes o Senhor vai nos livrar na luta, mas não da luta. Muitas vezes lá na luta, muitas vezes lá na prova, o Senhor vai estar conosco, e o Senhor vai estar nos livrando. Mas muitas vezes Ele vai permitir eu e você passarmos por provas. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser provados. E eu te digo, só os aprovados herdarão os céus. Por isso o Senhor permite muitas vezes eu e você passarmos por provas. E quão bom e maravilhoso é saber que na prova o Senhor está conosco. E quão bom é saber que na prova muitas vezes tem amigos verdadeiros ao nosso lado, segurando em nossas mãos e falando: eu vou com você até o fim. Digo também, assim como nós limos no início, muitas pessoas podem se dizer amigos, mas poucos são verdadeiros. Poucos são verdadeiros. Quando você está na prova, meu irmão, você olha do lado, muitas vezes você não enxerga, muitas vezes você não vê ninguém ao seu lado. Os amigos se afastam de você. Houve um período na minha vida que eu trabalhava muito bem sucedido, bem empregado. De repente a empresa que eu trabalhava, um dia eu cheguei de viagem, a hora que eu encostei o caminhão, que eu parei, muitos anos trabalhando na empresa, e durante aquele período eu viajava e tinha muitos amigos na estrada. A gente fazia muitas vezes fila de caminhão junto, parava junto nos postos. Naquela época eu ainda era dado ao vinho, e ali nós ficávamos em festa, e muitos amigos. E certo dia eu cheguei, a hora que eu encostei o caminhão, o encarregado gritou lá do alto para mim: ei, tira o que é seu do caminhão. Eu não entendi nada. Cheguei próximo dele, subi a rampa. O que você falou? Ele falou: tira o que é seu do caminhão, porque a empresa vai fechar, o seu caminhão é o primeiro que vai parar. Queridos, que luta. Que luta. Eu tinha feito um acerto da empresa, não tinha nada para receber. E aí eu falei: mas eu vou buscar os meus amigos. Eles cruzavam a calçada do outro lado quando me viam na rua procurando emprego. Eu falei: eu não tenho amigo. Então, meus irmãos, cuidado quem você chama por amigo. Cuidado quem você chama por amigo. Amigo de verdade são poucos. E quando você encontrar um verdadeiro amigo, zele por ele. Mas Deus me abençoou, porque eu conheci o verdadeiro amigo, que é Jesus, e Ele transformou a minha vida. Mas, meus queridos, muitas vezes Deus nos prova. Ele prova para saber até onde eu e você consegue ir. E lá no fim, nós sendo aprovados, se prepara para a bênção, porque vale a pena.
Vale a pena passar pela prova com o Senhor. Vale a pena, meus queridos. Abraão sendo considerado o pai da fé. No livro de Gênesis, Deus prova a fé de Abraão. Deus pede a Abraão seu único filho Isaque. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Ei, meus irmãos, Isaque, o filho da velhice. E de repente Deus olha para Abraão e fala: vem cá, Abraão, me dá Isaque. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Versículo 7. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, o fogo, a lenha. Ô pai, cadê o cordeiro? Creio eu que Deus, olhando para o seu filho: você é o cordeiro. Ei, Isaque, você é o cordeiro, porque Deus me deu e Deus pediu. Mas Deus sempre provê, meus irmãos. Muitas vezes eu e você estamos sendo provados, assim como Abraão, para Deus ver até onde vai a nossa fé. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu único filho. Versículo 13 do capítulo 22 de Gênesis. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você sente, qual o sentimento do seu coração. Mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele já está preparando o cordeiro. Ele já está preparando, meu irmão e minha irmã. Descansa o seu coração. A palavra do nosso Deus nos diz: credes em Deus. Nós precisamos crer. Mas quando nós falamos em crer, quando nós entendemos por crer, é isso, é ir com Deus até o fim. É tão maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus. Intimidade com Deus só tem quem vai até Ele. Intimidade com Deus só tem quem vai até Ele. Há pouco eu estava no meu escritório lá em casa, 2 dias trabalhando na mensagem. Já é de conhecimento da igreja, testemunhei várias vezes. Quando eu vou ministrar, no mínimo 2 dias eu tiro, para ficar isolado de tudo, em oração, buscando unção do Senhor. E estava lá eu agora há pouco lá ainda, eram quase 6 horas. Eu só saio dali para tomar banho e para vir para a igreja. A minha esposa abriu a porta, sorrindo, eu olhei no rosto dela. Ela falou: amor, Deus falou comigo. Queridos, como é maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus. E Deus prova quando Ele fala conosco. Deus prova. Ela falou: amor, eu estava lavando louça, eu senti a voz de Deus falar no meu ouvido: vai, pega o telefone e faz isso. Amor, eu fiz e deu certo. Do jeito que Deus mandou, amor. Eu falei: é isso mesmo, é o Espírito Santo de Deus.
Ei, queridos, você só vai ouvir a voz de Deus quando você tiver intimidade com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ter certeza que quando você anda com Deus, os obstáculos da sua vida vão ser removidos. Quando Jesus chegar na sua vida, os obstáculos, as dificuldades vão ser removidas. Enquanto você não tiver essa certeza, você vai continuar lutando, você vai continuar sofrendo, e você não vai receber a bênção, porque só recebe bênção quem crê. E quando eu falo em crer, é aquele que faz como aqueles homens desceram o paralítico aos pés de Jesus. Nós precisamos nos colocar nos pés de Jesus. O milagre daquele homem só aconteceu, meus queridos. O milagre daquele homem só aconteceu, não foi porque ele subiu pelo telhado. Preste atenção. Aquele paralítico só recebeu o milagre porque ele desceu do telhado. Se você quiser ter intimidade com Deus, se você quiser receber a sua bênção, desce do telhado. Certa vez um homem chamado Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus ia passar, e ele era um homem rico, ele era um homem chefe de cobradores de impostos, e diz a palavra do Senhor lá em Lucas 19, que Zaqueu, ouvindo que Jesus ia passar, Zaqueu corre, sobe num sicômoro, numa árvore, numa figueira brava, e fica ali aguardando o mestre passar. E fica ali aguardando Jesus passar. E diz a palavra de Deus que Zaqueu subiu na árvore, mas Jesus passou e falou: Zaqueu, desce. Zaqueu, desce. Se você quer me conhecer, Zaqueu, você desce, porque para me conhecer tem que descer. Aí do alto, Zaqueu, você vai me ver. Aí do alto, Zaqueu, você vai me contemplar. Aí do alto, igreja, você vai contemplar Jesus. Aí do alto, igreja, você vai ver Jesus. Mas você só vai conhecer Jesus na intimidade se você descer. Muitas vezes você tem que descer, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar na presença de Deus, você tem que ajoelhar na presença de Deus, você tem que se aquebrantar na presença de Deus, você tem que chorar na presença de Deus, para conhecer, subir e ficar em cima da árvore. Não adianta você subir e ficar em cima do telhado. Se quer receber, desceu. E Jesus disse: hoje, Zaqueu, me convém pousar em tua casa. Aleluia. Zaqueu desceu. O paralítico desceu. O paralítico desceu. Vocês não estão entendendo. O paralítico desceu, ele foi curado. O paralítico não ficou como estava. Nós vamos ver logo à frente que o paralítico saiu andando dali. Eu acredito que ele saiu até pulando, porque ele teve coragem. Ele só recebeu o milagre porque ele também teve fé. Imagine aqueles homens falar para o paralítico, falar: vem cá, vamos pegar sua maca, vamos te erguer lá em cima e vamos te descer. Se ele não tivesse velho, ele falava: vocês estão doidos, cara, eu já sou aleijado, eu vou morrer. Agora imagine aqueles homens subindo uma maca, possivelmente devam ter amarrado cordas, abriu um buraco que não era pequeno no telhado, para caber uma maca. Não pode ser um buraco pequeno. E vamos descer a maca. E o povo que estava embaixo, o que fizeram? Vamos abrir, né? Vamos abrir, porque senão vai cair na nossa cabeça. Aí é um aleijado e um monte de morto. Ei, meus queridos, mas aonde Jesus está? Eu creio que Jesus deve ter olhado e falou: vem cá, filho. Vem cá. Traz a maca aqui, traz. Traz que eu vou fazer milagre. Traz ele aqui que ele vai sair daqui andando. Ei, meus irmãos, ninguém sai igual quando chega na presença do Senhor. Ninguém sai igual. Se você chegar enfermo, você vai sair curado. Se você chegar triste, você vai sair alegre. Feliz é o homem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu e você não nascemos para sermos tristes. Eu e você não nascemos para sermos derrotados. Eu e você servimos a um Deus que pode todas as coisas. Eu e você servimos a um Deus que tem o melhor para as nossas vidas.
A vontade do Senhor para mim e para você é boa, é agradável e é perfeita. Que nós possamos ter certeza que esse Deus está conosco, porque Ele está conosco. Pois assim diz o Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Tome posse dessa palavra e ser tu uma bênção, porque Deus está aqui nessa noite. E quando nós falamos que nós precisamos descer aos pés do Senhor, muitas vezes nós estamos, sem perceber, deixando de sermos abençoados, porque nós estamos, como diz o ditado, andando de salto alto. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que nós sejamos humildes, bem-aventurados humildes. Está escrito no livro de Mateus 5, as bem-aventuranças, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Humildade, meus queridos, é isso que Deus quer de mim e quer de você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, meus queridos, bem-aventurados os humildes, que sejamos humildes, que possamos ser uma igreja que se dedica à obra do Senhor, que possamos ser uma igreja que tem aqui, sempre a gente lê verdades. Muitas vezes eu e você estamos olhando mais para o defeito do irmão do que para a qualidade, e eu me coloco aí também, porque sou ser humano. E nós seres humanos, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas glória a Deus, que eu e você somos falhos, mas o nosso Deus é grande, e esse Deus que é grande nos diz: vinde a mim, eu tenho descanso para a sua alma, eu tenho descanso. Que nós possamos chegar aos pés de Jesus, que nós possamos chegar aos pés da cruz com humildade, porque, como vimos há pouco, sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos conseguir agradar a Deus. É fácil? Não é fácil. Quando você está passando pela prova é tão difícil, mas quando você olha para Jesus se torna fácil. Quando você ajoelha ao pé de Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você ouve a doce voz do Senhor falando: descansa, descansa, descansa. E aí você descansa, e de repente você começa a ver o milagre acontecer. E é tão maravilhoso quando a gente vê os irmãos, as irmãs subindo nesse altar e testemunhando. Meus irmãos, aqui não é brincadeira não. Aqui ninguém está sendo pago aqui para falar que recebeu milagre, não. Aqui é milagre de verdade, aqui é Deus operando. Aqui é Deus fazendo. Aqui ninguém está recebendo nada para falar aqui, ó, eu recebi. Né? Não, nós estamos falando aqui porque nós queremos glorificar o nome de Deus, porque Deus ainda faz milagre, você crê? Então aplauda esse Deus. Deus ainda faz milagres. Outro dia eu cheguei em casa, na hora que eu encostei, eu olhei e falei: Deus, como o Senhor é tremendo. Deus, como o Senhor é tremendo. Eu fiquei olhando, parado e olhando tudo que Deus fez na minha vida. Meus irmãos, eu não estou aqui falando em bens materiais. Não, porque nós não estamos aqui para pregar riqueza material. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para pregar salvação. Nós estamos aqui para pregar que Jesus Cristo salva. Nós estamos aqui para pregar que Jesus Cristo é Senhor. Nós estamos aqui para pregar que você vai para o céu, sim, porque você aceitou Jesus como Senhor de sua vida. E se você não aceitou, você aceita. Porque se você morrer sem aceitar Jesus, é inferno, meu irmão, não tem céu. Não tem como você falar: eu vou para o céu sem aceitar Jesus. Aceita Jesus. Buscar-me-eis e me achareis. Busca Jesus, aceita Jesus, vai para o céu.
Não, eu não vou aceitar Jesus. Eu ouvi falar de Jesus. Eu vi Jesus lá de longe. Eu subi da árvore e vi Jesus. Eu subi no telhado, eu vi Jesus, mas eu não desci para conhecer Jesus. Então, meu querido, você vai... Meu irmão, não tem duas conversas. Não tem. É céu ou é inferno. Com Jesus é céu. Sem Jesus é inferno. Não adianta eu querer desenhar, fantasiar, enganar você. Me desculpem se você está ficando surpreso. Mas é verdade, ou é céu ou é inferno, aceite Jesus. Nós estamos aqui para pregar Jesus, nós estamos aqui para pregar céu, nós estamos aqui para falar que Deus é bom, nós estamos aqui para falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho, glória a Deus, você tem, amém. Posso ouvir um amém? Amém, meus irmãos, glória a Deus que você vai para o céu. Eu vou, se eu for primeiro eu espero vocês lá. Se vocês forem, vocês me esperam, porque eu vou chegar, hein? Eu vou, meus irmãos, para o céu. Eu não tenho dúvida. Você sabe por que eu não tenho dúvida? Porque Deus está comigo. Aqui, meus irmãos, nesse plano, Deus está comigo. Aqui nesse plano, eu ouço Deus falar comigo, vai lá, acontece. Eu ouço Deus falar comigo, vai lá e fala. Eu falo para a pessoa e Deus cumpre. Ô, meus irmãos, não tem como Deus não estar comigo. E eu vou estar com Ele. E se eu for primeiro, pode se preparar, que eu vou esperar você lá, hein? Fica com medo não. E se você for, me espera. Amém? Amém, meu irmão, glória a Deus, é isso mesmo, nós temos certeza da salvação. Nós temos certeza, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte, irmão, porque o meu lugar já está preparado no céu. Amém? Mas meus irmãos, voltando um pouquinho. Então nós estamos aqui para pregar a salvação. Amém? Mas só que também Deus tem o melhor para aquele que o serve. Quando nós olhamos para o passado, quantos irmãos do passado eram bem-sucedidos? Quantos irmãos do passado foram bem-sucedidos? Ricos, né? Com muitas riquezas. E por que na nossa vez nós não podemos desfrutar? Não, a gente tem que desfrutar também, porque Deus dá. E se Deus dá, você toma posse. Se Deus te der bênção material, meu irmão, toma posse. Que a riqueza com Deus não é pecado não, viu? Se Deus está te dando, e é com verdade, com seriedade, é santa. Toma posse, porque você merece. Deus quer o melhor para nós. E outro dia eu cheguei em casa e parei meu carro, e de dentro do carro eu comecei a contemplar. Eu falei, Senhor. Uma vez eu não tinha um carro para ir para a igreja. Eu ia de ônibus. Eu morava no Jequitibás, eu pegava um ônibus, eu, minha mulher, minha menina mais velha, mais nova, acho que não tinha ainda, se não me engano. E nós pegávamos um ônibus. E a gente ia lá para a igreja Batista Central. Passado algum tempo, Deus me deu uma moto. Uma Yamaha 125. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Os mais novos não conheceram a Yamaha 125. Tinha um apelido de Cabrita. Era um barulho, meu irmão, quando você posicionava ela, fazia vergonha. Mas aí eu combinei com a minha sogra, falei, eu deixo a menina, nós vai de... moto para a igreja. Irmão, a moto começou a quebrar a corrente. Misericórdia. Que prova, irmão. Chegava na igreja com a mão preta, de tanto enganchar a corrente para chegar na igreja. Mas eu ia na igreja. Meu irmão, hoje, eu estou falando aqui só para glorificar o que Deus faz. Só para você saber o que Deus faz na vida daquele que o adora. Hoje eu não tenho lugar para apoiar meus carros na garagem de casa. Tem carro que fica para fora. Tem carro que fica para fora. Tem moto que eu não uso. Eu comprei moto e nunca usei. Acho que usei uma vez. Tá lá, agora não tá porque eu passei para minha filha para ela usar, para ir trabalhar, porque ficava lá estragando. As pessoas chegam para mim e falam, por que você não vende? Eu falo, não vendo porque Deus me deu, é meu, não preciso vender, está aí. Eu passei tanta luta, irmão. Eu vou vender para quê agora? Deus foi me dando, Deus foi me dando. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá infinitamente mais, muito mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós precisamos.
Meu irmão, eu confesso para você que hoje eu não preciso daquele monte de carro. Eu tenho, meu irmão, tem 3 carros, tem moto, tem caminhão. Deus me deu, irmão, Deus me deu. Meu irmão, há 11 anos atrás, eu pedia dinheiro emprestado para pagar a conta de água e luz. Meus irmãos, eu não passei fome porque o meu pai me dava uma cesta básica. Eu não fiquei sem onde morar porque meu pai me deu uma casa para mim morar. Falou, filho, mora aqui, ó. Mas eu perseverei. Eu perseverei. E eu sempre continuei crendo que Deus vive. Eu sempre continuei acreditando que Jesus Cristo é Senhor. Eu sempre continuei acreditando que Deus não nos desampara. Eu sempre continuei acreditando que na prova o Senhor está comigo. E que é na prova que o Senhor vai me tirar. E foi da prova que Ele me tirou. Não. E outra coisa, riqueza material também, eu não preciso não. Todos nós precisamos, principalmente da glória de Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele me deu. Tudo que Ele me deu. Meus irmãos, eu estou hoje construindo lá na propriedade que eu tenho. Um homem que há 11 anos atrás não tinha nada, não tinha um teto. Eu tenho uma casa muito boa. Eu estou construindo lá no meu sítio. Eu construí um cômodo lá, falaram que é um quartinho. Que quem eu construiu olhou e falou, mas isso aqui é um quartinho? Eu falei, é um quarto. Ele falou, você está doido, isso aqui é uma mini casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos dá o melhor. Deus quer te dar o melhor. Deus quer te dar o melhor. Continue crendo, não se desespere. Ele vai te dar o melhor. Mas para isso, eu e você, para receber do Senhor, nós precisamos estarmos libertos do pecado. Nós precisamos nos libertar do pecado. Porque nós sabemos que no pecado, nós não conseguimos chegar até o coração de Deus. No pecado, eu e você não vamos conseguir chegar a atingir o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos nos libertar do pecado. Mateus 16, 26a, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E se eu e você não nos libertarmos do pecado, até aquele pecado oculto, que você sabe que você carrega, aquele pecado que eu sei, que eu muitas vezes carrego, nós precisamos nos libertar desse pecado, porque senão nós estamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecado. Quando Ele subiu na cruz, Ele derramou o seu sangue precioso. Ali o nosso pecado, o preço do nosso pecado foi pago. O preço da nossa salvação foi paga. E nós precisamos agora aceitar o sacrifício de Jesus e fazer a vontade de Deus e andar em santidade. Jesus, quando vai curar, se preocupa em curar a alma daquele paralítico. Jesus olha para aquele homem e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 6 e 7, versículo 5. Vendo-lhe a fé, Jesus disse aos paralíticos, filho, os teus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo naquele momento, Jesus curou o íntimo daquele paralítico. Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite, eu quero curar o seu interior. Você está esperando uma bênção? Deixa eu curar primeiro o seu interior. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, você quer receber um milagre? Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem confissão de pecado, não há remissão. Eu e você precisamos confessar os nossos pecados todos os dias. Muitas vezes nós estamos pecando e não sabemos. Outro dia eu testemunhei aqui, que eu estava fazendo uma porta em casa. E aí eu fui carregar
um material, não carrego material, só carrego mudança no meu caminhão, mas tinha um material. Aí eu fui lá e chego lá, tinha uns ferros. Aí eu olhei e falei, rapaz, isso aqui dá certinho para mim fazer a cantoneira da porta lá, ó. Aí o inimigo já fica, né? Pega um. Eu olhei e falei, mas rapaz, dá certinho, cara. Eu tinha ido olhar o preço dele, era R$170 cada ferro. Eu ia precisar de 3 lá. Aí eu falei, rapaz, vou pegar um ferro desse aqui. Dá certinho lá, para onde eu preciso, o cara vai jogar fora. Ele tinha desmanchado. Ele tinha desmanchado uma obra muito chique. E ele trouxe para cá para armazenar. Eu falei, rapaz, acho que eu vou pegar um desse aqui. Mas moço, não é nada não. Quando eu falei aquilo, o Espírito Santo me tomou, falou, é seu. Pensei, falei, é seu. Aí eu pensei, eu falei, mas ele tem um monte, vai jogar fora, vai largar entulhado lá, mas é seu. Falei, não, não é meu. Falei, então vai lá e entrega do jeito, tudinho. Nem um ferrinho você vai tirar, nem um pedacinho. Tá bom, Senhor. Perdão. Queridos, infelizmente nós somos seres humanos, nós somos falhos. Quem aqui é o santão aqui da igreja? Não tem o grande. Não, meus queridos, nós somos falhos, nós temos pensamentos muitas vezes, mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado e do mal. Falei, não vou pegar, vim embora. Chegando lá e fui entregar. Aí a dona da obra lá chegou, falou, ô seu Wilson, essa ferragem aqui, o senhor não faz um favor para mim, o senhor não leva tudo embora para jogar em algum lugar, eu não quero nada disso aqui. Aí Deus falou comigo, tá vendo, você precisa pegar, eu estou te dando. Entendeu, queridos? É isso. Aí na hora o Espírito Santo falou, por que você queria pegar? Eu te dei tudo. Toda a ferragem eu te dei, está lá. Aí eu trouxe em casa, eu e minha mulher pegamos, serramos, que é caro, né, um negócio caro. Aí Deus falou comigo, falou, mas por que você queria pegar um pedaço, se eu tenho tudo para te dar? Aí eu ainda perguntei para ela, falei, mas você tem certeza? Porque isso aqui é um negócio caro. Eu ainda falei para ela, esse dia eu precisei de um e pesquisei na internet, é caro. Ela falou, não, senhor Wilson, eu não vou usar, isso aqui só vai me atrapalhar aqui. Se o senhor puder levar e jogar em algum lugar. Aí eu falei, não vou jogar, vou pegar para mim. Ela falou, não, o senhor pode ficar à vontade. Então, meus queridos, é isso, é andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, Deus não deixa nós pecar. Ele vai lá, olha, falou, vem cá, você está saindo do caminho, eu vou trazer você de volta, eu vou colocar você aqui. Entendeu? Você não vai pecar, eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você cair, você não vai cair, você é meu. Você é meu, você é minha. Quando nós testemunhamos, o Senhor está conosco, Ele não vai deixar eu e você cair, meus queridos. E nós precisamos, quando nós olharmos e pensarmos que pecamos, confessar ao Senhor. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quer perdoar a mim e Ele quer perdoar você. Assim como Ele perdoou aquele paralítico. E antes de operar o milagre da cura física na vida daquele paralítico, Ele operou o milagre da cura espiritual. E Ele quer curar a mim, Ele quer curar a você. Todo aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, tem que ter, para que possa ser salvo. Muitas vezes nós estamos buscando algo material em nossas vidas, mas Deus nos diz nessa noite que enquanto eu não sarar a minha alma, eu não vou receber o espiritual, o material. Enquanto eu não sarar o meu espírito, eu não vou receber o material que eu estou esperando. Toma posse, entenda essa palavra para você nessa noite. Você precisa se purificar, você precisa se santificar, para que você possa ver o agir de Deus na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz, Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia, meus queridos. E Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores. Porque nós aceitamos Jesus. Mas nós continuamos na caminhada. Nós não deixamos de ser pecadores. Só que agora nós temos o Espírito Santo que nos convence. E não nos deixa ficar no pecado. E esse Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele quer nos abençoar. Quando Jesus olha para aquele homem, Ele fala, filho, os teus pecados estão perdoados.
Os escribas que ali estavam pensaram entre si: mas quem é esse homem que fala que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus Cristo então olha para aqueles homens, olha para eles, diz o versículo 8: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que aqueles pensavam no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Meus amados, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: levanta, toma a tua maca e anda. Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar pecados, para purificar as nossas almas e para fazer grandes milagres em nossas vidas. Ele pode. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem imediatamente, então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Imediatamente aquele homem saiu, imediatamente aquele homem ficou são. Ei, meus queridos, o milagre de Jesus nas nossas vidas é imediatamente. Quantos milagres nós já vimos Jesus fazer, e é imediatamente. Aquela mulher, como eu disse há pouco, tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. O cego, Jesus tocou, imediatamente ele foi curado. Ei, queridos, Jesus quer imediatamente abençoar as nossas vidas. Ele está aqui essa noite, Ele diz para mim e para você: eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você. Nós precisamos continuar dando glória a esse Deus, testemunhando. Creio eu que aquele paralítico saiu ali glorificando a Deus, dando glórias a Deus. Ele recebeu o seu milagre. Ele não só recebeu o milagre material, que foi a cura da sua enfermidade, mas ele recebeu o milagre principal, que foi o perdão dos seus pecados. Ele recebeu o milagre completo. Jesus operou o milagre da cura espiritual, e logo em seguida operou o milagre da cura física. E Jesus te diz nessa noite: eu quero curar você. Eu quero curar você. Não se preocupe, porque eu ainda sou Deus. Não se preocupe, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ah, meus irmãos, você não está entendendo, não. Você não faz ideia daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você não faz ideia de tudo que Deus tem preparado para você. E eu te falo uma coisa: muitas pessoas que não acreditam em você, ainda terão que contemplar a tua vitória. Muitas pessoas que hoje olham para você, muitas pessoas que vê você como um desacreditado, muitas pessoas que olham para você e vê você como uma desacreditada, ainda terão que contemplar a tua vitória, e ainda terão que se render diante de você, e ainda dirão: realmente realmente ele tinha um Deus agindo em sua defesa. Amém? Você tem um Deus agindo em sua defesa. Você tem um Deus cuidando da sua vida. Ele está olhando, os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele está contemplando a sua vida e Ele quer abençoar você. E Ele vai abençoar você, sabe por quê? Porque Ele é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai continuar cuidando de você. Mas você precisa abrir totalmente a porta do seu coração e acreditar que Ele é Deus. Você precisa entender que Ele ainda faz milagre. Você precisa entender que Ele vai agir em sua defesa. E enquanto você ficar lutando com força humana, você não vai deixar o Espírito de Deus agir em sua defesa.
você precisa deixar Deus agir em sua defesa, porque com certeza o seu milagre vai chegar. Meus queridos, eu gostaria de concluir essa palavra. Eu gostaria de concluir essa palavra dizendo a você que assim como aqueles 4 homens, assim como aqueles 4 amigos, levaram aquele paralítico a Jesus e superaram todos os desafios, assim como aqueles homens não olharam para os obstáculos, mas olharam para Jesus, assim como aqueles 4 homens, você possa, assim como está escrito em Hebreus, olhar firmemente para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Eu convido você para olhar firmemente para Jesus. Eu convido você para continuar firme na sua caminhada. Eu convido você para não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu convido você para andar pelo caminho estreito. Eu convido você para passar pela porta apertada, porque essa é a porta, esse é o caminho que leva à salvação. E o caminho espaçoso, a porta espaçosa, o caminho largo, ele te leva à perdição. Eu convido você para, assim como aqueles homens, continuar firme, não olhar para os obstáculos e continue crendo que o seu milagre vai chegar. Meus queridos, quando isso acontecer, que você possa testemunhar, que você possa falar para o seu irmão, para a sua irmã, mostre o que Deus fez na sua vida. Muitas vezes você não quer vir no altar testemunhar, mas fale para alguém, para que essa pessoa saiba que você tem um Deus, para que essa pessoa saiba que Deus tem te abençoado. E se porventura, algum momento, você passar pelo vale, se em algum momento você passar pela prova, busque algum amigo. Mas se você não encontrar, saiba que você tem um amigo verdadeiro. O hino 73 do cantor cristão diz assim: achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite é a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim ele morreu, os meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Glória a Deus, nós temos Jesus Cristo e Ele salvou a mim e Ele salvou a você. Meus queridos, que nós possamos, assim como aquele homem, também experimentar a cura para as nossas vidas. Que nós possamos, assim como aquele homem, receber o nosso milagre. Que nós possamos, assim como aquele homem, testemunhar de que Deus é bom em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Convido você para se colocar em pé em nome de Jesus.